A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos de volta ao canal mais abençoado do YouTuber. Cristo acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa da EBD em Casa. Antes de iniciar o comentário da nossa lição, eu quero fazer um pedido para você que está pela primeira vez assistindo o nosso programa. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, clique no sininho para que mais vídeos sejam enviados para você. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Você fazendo isso, você vai fortalecer a nossa plataforma no YouTube. E eu ficarei muito grato à sua pessoa. Nós estaremos comentando a lição hoje de número 10, lição de adulto. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Sutileza, como vocês já sabem, é engano, é algo, um engano sutil, tá? Que a pessoa às vezes nem percebe, é quase imperceptível, né? Tem que ter realmente o Espírito de Deus para discernir, essa sutileza. E mordomia é o serviço que nós prestamos a Deus, é a responsabilidade da sua obra que Ele entrega para nós, tá? E aqui nós vamos comentar a lição sobre o dízimo e as ofertas. Nosso textual está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. É um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20, onde narra o encontro de Abraão com Melquisedeque, e onde ele dá o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, tá? O sacerdote que Abraão então entrega o dízimo de tudo, certo? Sacerdote de Salém. Como é de costume, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha. Tá? Segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Iniciando aqui o nosso comentário na introdução, nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muito equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que a mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformam esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereotipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fato, é expressão de gratidão por parte de Cristo, por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então, nós temos aqui uma síntese do que nós vamos aprender nessa lição, onde nós vemos aqui que alguns que realmente pseudo-evangélico faz do evangelho uma fonte de riqueza, Outro, por causa de algumas mazelas que acontecem, eles começam a pregar contra o dízimo e oferta.
que realmente o dízimo e oferta é uma expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus, né? Então você ganha, Deus te dá saúde, né? Te dá vigor, te dá família abençoada, e você trabalha, Deus dá força para você trabalhar, e você ganha aí 100%. E Ele te pede que você contribua na obra dEle, né? Para a manutenção da obra de Deus, né? Para aqueles que trabalham, né? Na obra de Deus, 10%, te sobra 90%. Isso, irmão, é gratidão. Isso é uma expressão de gratidão quando nós devolvemos o dízimo e as ofertas na casa do Senhor ou na casa do tesouro para, né, a manutenção do templo, para a manutenção dos obreiros que trabalham, né, diretamente na obra de Deus, para os missionários que é enviado para fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, isso nada mais é, né, que uma expressão de gratidão quando nós devolvemos o dízimo e damos a oferta à casa do Senhor. O dízimo, Deus pede 10%. A oferta é a proporção do seu amor, né, da sua gratidão, é a quantia que você sentir de dar. Não com tristeza nem constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama quem oferta com alegria e amor. Então, iniciando em nosso primeiro tópico da nossa lição, conhecendo o Evangelho da barganha, dízimo e oferta como moeda, né? Então nós vemos aqui em muitas igrejas pregam-se, né? Isso como barganha, o dízimo e oferta, né? Eles pregam como barganha. Você tem que dar tanto para receber tanto, tá? Você dá X e você recebe 10 vezes mais ou 100 vezes mais, tá? Isso é uma maneira de induzir as pessoas com a finalidade, com o propósito de mercantilistas, tá? Ou mercantilismo, tá? Isso é para induzir as pessoas, certo? Então, infelizmente, tem igrejas, né, pseudo-igrejas que pregam dessa forma. A igreja não é um mercantilismo do Evangelho. A igreja não é a comercialização, né, sagrada, ou do sagrado, tá? Então a igreja não é mercantilismo do Evangelho, e também a igreja, ela não é, a comercialização do sagrado, tá? Então, infelizmente, ocorre isso e às vezes denigre, né, deixa em maus lençóis as igrejas, né, que são fiéis, as igrejas que servem a Deus com fidelidade. A igreja prega as Escrituras, tá? Ela prega o que está na Escritura. O dízimo e oferta está na Escritura. Avançando para o nosso segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, tá? Então nós vemos aqui o dízimo era uma prática da lei, né? Mas vejamos aqui, a doutrina dos dízimos e das ofertas está fortemente amparada em toda a Bíblia, tá? Então, a doutrina dos dízimos e das ofertas está em toda parte da Bíblia, certo? Ela está amparada, certo? Ela está ancorada em toda parte da Bíblia. Os dízimos não fazem parte apenas da lei, tá? Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que é o tipo de Cristo. Melquisedeque era um tipo de Cristo, era uma simbologia de Cristo, tá? Aproximadamente 400 anos que aconteceu isso, sabe? Antes da lei de Moisés. Quando Abraão ele paga o dízimo a Melquisedeque, isso ocorreu aproximadamente 400 anos da lei de Moisés. Então veremos aí que o dízimo é antes da lei de Moisés, tá? Isso significa que o dízimo vieram antes da lei, durante a lei e no período da graça, tá? Então, nesses 3 períodos, o dízimo está presente, tá? Principalmente agora no tempo da graça. Jesus não abole o dízimo, tá? Em Mateus 23, como diz alguns pseudos ensinadores. E Jesus, lá em Mateus 23, no capítulo dos fariseus,
ele aboliu o dízimo. Não, Jesus não aboliu o dízimo. Ele apenas diz que eles deviam fazer aquilo e não omitir aquilo outro, tá? Que eles estavam dando dízimo até do cominho, do hortelã, porém não estavam praticando o amor, o juízo e a fé, né? Estavam sendo hipócritas, mas ele não aboliu, né? Mas ele deu continuidade no dízimo no capítulo 23 e 23 de Mateus, versículo 23, tá? O capítulo dos fariseus. Quando o texto de Malaquias 3 e 10 está dizendo: trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar-vos uma bênção sem medida, tá? Isso é promessa de Deus em Malaquias 3 e 10, ok? Isso não é barganha. Tá? Alguém pode dizer, uai, Deus não é barganha, por quê? Porque é o próprio Deus que está prometendo. E é a única vez na Bíblia que Deus manda, ele deixa nós fazer prova dele. É nos dízimos e nas ofertas. Deus não permite você fazer prova dele, mas aqui ele manda, ele deixa fazer prova dele, se ele não vos abençoar com uma benção tal, com uma medida tal, tá? Então nós vemos aqui que não é barganha isso aqui. Isso aqui é ordem de Deus, tá? Então isso não é barganha, porque é Deus que está prometendo. E é a motivação de quem é dizimista e ofertante. É barganha? Lógico que não, de forma nenhuma é barganha, tá? Essa é a motivação. Em Malaquias, capítulo 3 e versículo 10. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Tá? Primeiro subponto desse terceiro tópico, Deus, o Criador e Provedor. Tá? Então, uma igreja aqui, nesse terceiro tópico, o que é verídico aqui é quando a pessoa é dizimista, Deus é quem promete, Deus é quem manda, certo? Então, quando a pessoa é dizimista promete, não é o pastor que promete, mas é Deus. Promete derramar sobre a pessoa que é dizimista uma bênção sem medida, tá? Não é o pastor, não é o obreiro, mas é Deus que está falando. É decretado por Deus, derramar uma bênção sem medida sobre aquele que dizima, que oferta, tá? É bênção sem medidas. Não são apenas bênçãos materiais, não são apenas bênçãos familiares, bênção de paz, bênção de alegria, bênção de saúde. É também bênção material, sem dúvida, tá? O que você semeia, você colhe. Essa é a dinâmica da causa e efeito, tá? Que você sempre vai encontrar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar essa dinâmica, tá? O que você semeia, você colhe. Essa é a dinâmica do reino de Deus, ok? A causa e efeito. Você semeou, você vai colher. Se você semear muito, você colhe muito. Se você semear pouco, você colhe pouco. Então, quanto mais você contribui na obra de Deus com alegria, mais Deus vai retribuir a você. É Ele que promete, não é o pastor, não é o obreiro, não é a igreja, mas é o próprio Deus. Quando você compreende o que é devolver o dízimo ao Senhor, você faz isso com prazer, você faz isso com gratidão, quando você entende o que é devolver o dízimo ao Senhor e ofertar na casa de Deus, o Todo-Poderoso. Agora, se o espírito de quem dá ou entrega o dízimo é mercantilista, é preciso corrigir a sua vida espiritual. É preciso corrigir a sua rota. Você está no rumo ignorado e você pode se dar mal na obra de Deus. Porque dízimo e oferta é mandamento. Dízimo é mandamento e oferta é a exposição do seu amor, né? O quanto você, com alegria, vai dar para a obra de Deus. Porém, o dízimo é mandamento. Oferta e dízimo é ordenança de Deus. O dízimo você não aplica na bolsa de valor celestial e nem no CBD celestial, tá? Não é isso não. Dízimo é você aplicar na bolsa de valor celestial, receber, né, o dobro com promessa, certo? Não.
Você vai dar por gratidão e Deus vai te abençoar. E também não é o CBD que vai ficar rendendo, né, juros e correções monetárias para o seu enriquecimento. Mas Deus, Ele promete te abençoar ricamente, ok? O ato espiritual de gratidão a Deus é dar o dízimo e as ofertas, tá? Quando você compreende estas coisas, você está cumprindo a mordomia cristã dos dízimos e das ofertas. Chegamos ao final da nossa lição, uma lição abençoada, onde nós aprendemos, né, que o dízimo e oferta é um ato de gratidão a Deus. E você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta com alegria. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, se não estou equivocado, capítulo 9 e versículo 7, 8 e 9, onde Paulo diz, olha, vocês devem dar, né, as vossas ofertas, certo? Não com constrangimento e nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com uma alegria, tá? Então você tem que dar o dízimo e as ofertas com alegria. Se você for dar com o coração fechado, né, a sua oferta e seu dízimo, é bom você não dar, porque Deus não recebe, tá? É com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria. Conclusão, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Portanto, meu querido, se você tinha dúvida sobre dízimo e oferta, infelizmente a internet é algo abençoado por Deus, mas infelizmente as pessoas às vezes usam incorretamente para disseminar, né, pseudos doutrinas que vêm contrariar a sã doutrina da palavra de Deus. Mas hoje você aprendeu que o dízimo e oferta é gratidão ao Senhor, tá? E é bíblico, e Deus vai te abençoar, tá? Ele não é fonte de enriquecimento, de aproveitamento, mas é bênção de Deus na sua vida quando você pratica o dízimo e as ofertas. Então não se ofenda, não fica bravo quando o pastor ensinar sobre o dízimo e oferta, porque é bênção de Deus. Está amparado e ancorado em toda a Bíblia Sagrada. Não estamos pregando outra doutrina, mas estamos pregando a sã doutrina. Dízimo e oferta são mandamentos do Senhor. E quem faz tal ato está sendo grato a Deus e certamente será abençoado você e a sua família, porque a palavra de Deus garante essas bênçãos. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera!